Neste módulo, nós vamos conversar sobre o exercício de realização de uma competição de inovação na sua empresa. Parece que é algo extremamente ambicioso, né? Uma competição de inovação dentro da empresa que vocês vão realizar. Mas não é tão, vocês vão ver que depois é razoavelmente simples isso, não é tão complicado como pode a princípio parecer, né? O que nós vamos fazer? Trata-se de um exercício extremamente importante, eu diria até que de todos os exercícios que foram feitos até agora, este é o mais importante de todos, né? Ele não demanda, porém, muita preparação, porque o que importa é que você consiga chamar 6 participantes da empresa, 6 elementos da empresa, para fazer um exercício de pensamento inovador, né? Por se tratar de um exercício individual, né, a ideia é que cada um faça uma competição na sua empresa. Evidentemente, se houver alunos que estejam na mesma empresa, né, a ideia é fazer uma única competição, não vão começar a concorrer entre vocês aí, né? Então, se vocês tiverem 2, 3 participantes que sejam da mesma empresa, que atuem no mesmo ambiente de trabalho, na mesma empresa realmente, né? E ela é pequena, como normalmente acontece, podem realizar apenas uma única competição e entregar o trabalho em nome dessa equipe, né? De qualquer maneira, ela vai ser um teste extremamente interessante para verificar se a sua empresa já está preparada, já tem a maturidade para começar a desenvolver um plano de inovação realmente para valer, ok? Então, quais vão ser as regras para essa primeira competição de inovação da empresa? Primeiro, vocês vão ter que garantir, né, de alguma forma, conversar novamente, né, com o comitê de inovação e garantir o apoio e o envolvimento dele, de todo o comitê, de todos os membros do comitê, são 3 membros que nós definimos, né? Alguém do alto, alguém hierarquicamente do nível médio, alguém hierarquicamente do chão de fábrica, vamos dizer, né? Cada um com uma visão extremamente importante de uma realidade da empresa, né? Esse comitê vai ter que se envolver, vai ter que de alguma forma apoiar, não necessariamente participando do comitê de inovação, mas digerindo o resultado dele, né? Procurando de alguma forma avaliar qual foi o seu resultado. Então, combinem claramente com o comitê de inovação que vai haver uma competição, uma data definida, e não precisa ser muito no futuro não, vocês podem perfeitamente falar, olha, eu preciso de 3 horas de 6 participantes da nossa empresa na quarta-feira de manhã, ok? Das 9 ao meio-dia. É a primeira demonstração, né, de que a empresa realmente acredita em inovação. Vocês vão fazer um pequeno exercício controlado dos seus músculos inovadores dentro da empresa, ok? Em seguida, vocês vão sugerir um tema específico para cada uma das 3 etapas, uma sugestão, né? 3 etapas, por exemplo, etapa 1, durante 1 hora a gente vai discutir como entender melhor o que o cliente quer. Ideias que possam surgir entre aquelas pessoas, né? Para que você procure olhar pelos olhos do cliente, calçar o sapato do cliente, né? Tentar de alguma forma enxergar a realidade, o problema do cliente sob o ponto de vista dele. De que forma que você pode melhorar essa habilidade extremamente importante da empresa. Essa seria, então, a primeira etapa, que duraria 1 hora, e
os participantes procurariam discutir isso e gerar ideias relacionadas a esse tema específico e nenhum outro, apenas este. É um tema, talvez o tema mais importante em qualquer empresa, né? Como entender melhor o que o cliente quer. Difícil a gente encontrar um tema mais complexo e mais importante, mais estratégico do que este, né? O que o cliente quer. Em seguida, para não fugir muito do tema e não mudar totalmente o nosso foco, como verificar se o cliente foi bem atendido? Esse seria o tema de uma segunda etapa. Terminada a primeira etapa, coletadas as ideias, né, da primeira etapa, vai para a segunda etapa então vai ter como tema como verificar se o cliente foi bem atendido. Repete novamente o processo de ideias, registro das ideias, ok? Terminado isso, uma terceira etapa. Aí eu procurei fazer com que a equipe de inovação olhasse para ela mesma, né? E essa experiência, né, possa ser de alguma forma analisada do ponto de vista externo. Claro que por eles mesmos, né? Como implementar um processo de digestão interna dos conceitos de inovação? Isso aí envolve a reflexão, né, sobre o que é realmente o conceito de inovação e como que a gente pode garantir que os valores da inovação sejam homogêneos, né? Que as premissas que regem o ambiente da inovação sejam as mesmas, que as expectativas relacionadas ao plano de inovação sejam também as mesmas e muito bem entendidas, que a percepção dos aspectos-chave para que a inovação aconteça realmente seja algo que qualquer elemento dentro da empresa possa repetir. Vou lembrar para vocês, né? Primeiro, visão de longo prazo. Segundo, respeito à máquina de desempenho. Terceiro, existência de uma equipe exclusivamente de inovação. Ninguém faz inovação nas horas vagas e nem no fim do expediente, nem em algumas horas do seu dia de trabalho. Não há como permitir que algo tão intangível como a inovação conviva de uma forma saudável dentro da mesma pessoa, né, com atividades, com responsabilidades relacionadas com a máquina de desempenho. Caso você tente fazer isso, aí você vai aprender logo que no primeiro momento de aperto, a máquina de desempenho vai falar mais alto e aquele compromisso de desempenhar alguma tarefa relacionada com a inovação vai ser prorrogado, vai ser adiado, vai ser cancelado. Isso é inevitável, né? Então, para que isto não ocorra, nunca permita que o mesmo profissional, o mesmo indivíduo, divida tarefas ligadas à máquina de desempenho e também à máquina de inovação, vamos chamar assim, ok? A máquina de desempenho sempre vai ganhar, não tem jeito. É um esporte injusto para a máquina de inovação. É a mesma coisa que você fazer um grande corredor de 100 metros concorrer com uma criança de 7 anos numa corrida. Não dá. Então, essas são as primeiras regras, né? Primeiro, garantir, para a gente repetir, garantir o apoio do comitê de inovação. E etapa por etapa, entendendo com ele critérios, orçamento, etc., né? Depois, sugerir um tema específico para cada etapa. Etapa 1, como entender melhor o cliente, por exemplo. Não estou dizendo que precisa ser esse. Pode haver ideias melhores, né? Pode haver, inclusive, uma pedra no sapato da empresa que precisa ser resolvida, né? Imediatamente, se você perceber isso e está agudo, talvez até fique melhor, né?
nesta oportunidade, você atacar aquele problema especificamente, se ele estiver tão palpável, tão visível, tão saliente. Segunda etapa, outro tema. Terceira etapa, outro tema. Todo o processo vai durar, no máximo, 3 horas. Como é que vai ser o processo, então, da competição em si? Você vai convidar os colaboradores internos para um dia de inovação. Esse convite é um convite que existe no site, um modelo para ele, né? Você vai preparar um formato de entrega de propostas, que também está publicado no site. Um slide de PowerPoint, por exemplo, seria razoável, né? E você vai divulgar o orçamento e a quantidade de projetos que serão selecionados daquele dia, daquele evento de competição de inovação. Vamos então começar bem pequeno, até pequenos passos no começo, né? Depois a gente pode aumentar. Mas começando bem pequeno, para que seja algo como os outros exercícios, que possa ser executado ao longo de uma semana e que não demande mais do que talvez umas 4 até 8 horas de dedicação do participante. Então, é uma mesa redonda com 6 pessoas. Se não tiver a mesa redonda, não se preocupe. Isso é mais para dizer que não há hierarquia, né? Não existe o chefe da mesa, né? Não há ninguém na cabeceira da mesa, todos iguais, né? Vai procurar, de alguma forma, incentivar todos a participarem, insistindo novamente que não há hierarquia, que não há participante mais sábio, participante menos sábio. Todo mundo tem ideias boas, e todo mundo tem a sua visão específica que é extremamente valiosa para a empresa. Então, o objetivo é exatamente isso, né? Criar uma arregimentação de todas essas ideias, né? E procurar, como participante, como aluno, né, do curso que está fazendo acontecer essa competição, não se envolver na competição, procurar escutar e não se envolver, tá? Exceto se eventualmente existe alguma regra que não está bem clara, que eventualmente alguém gostaria que você deixasse mais clara. Okay? Como é que é a mesma documentação, qual que é o processo agora, como é que a gente faz? Então você vai, por exemplo, falar, agora acabou, estamos já a 50 minutos da etapa 1, vamos pegar esses 10 minutos finais para documentar essa ideia, aí a gente já passa para a ideia 2. Isso para as pessoas perceberem que no futuro, quando você falar que um determinado evento de inovação dura 3 horas, é porque realmente ele dura 3 horas e não ultrapassa, como normalmente acontece se a gente não tiver alguém controlando o tempo, né? Vai procurar também, né, incentivar de forma que pelo menos 10 ideias sejam criadas em cada etapa. Então, se o tema é como garantir que a gente saiba como o cliente quer, né? Como fazer, como criar novas maneiras de entender o que o cliente deseja. 10 ideias diferentes de como que isso pode ser feito. A duração máxima para esse evento, até para que você possa envolver os participantes e eles saberem que no máximo esse é o tempo que você está solicitando deles, né? É de 3 horas, não mais do que isso. Mais do que isso eu creio que vai ficar improdutivo, não vale a pena, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a equipe de monitor está à disposição para esclarecer. Nós vamos colocar mais detalhes no site à medida que forem surgindo dúvidas, portanto procurem sanar essas dúvidas o mais cedo possível. Muito obrigado.